A região de Sintra. Portugal sempre esteve rodeada de uma aura mística. Na época romana, os habitantes da região construíram um templo dedicado a Cíntia, a deusa da lua. Por fim, toda a região foi batizada com uma derivação desse nome, Sintra. Desde o início dos tempos registrados, Sintra é considerada uma terra envolta em misticismo. Permeia suas encostas íngremes e até mesmo seu ar. É comum estar rodeado de neblina em um momento e no outro banhado pela luz do sol. Você pode sentir um poder maior e mais estranho trabalhando naquelas colinas. As suas lendas foram transmitidas oralmente através de gerações e sobreviveram desde a época dos mouros, e talvez até antes disso. Em 1930, Aleister Crowley, o ocultista mais famoso da história moderna, falsificou a sua morte perto de Sintra. Na verdade, ele deixou que as pessoas acreditassem que ele tirou a própria vida na boca do inferno, uma caverna única à beira-mar, onde as ondas quebram as rochas de forma particularmente violenta. A falsa nota de suicídio de Crowley afirmava: "Não posso viver sem você. A outra boca do inferno que vai me pegar não será tão quente quanto a sua." Uma parte do filme O Último Portal, estrelado por Johnny Depp, foi filmada no palácio localizado em Sintra, produzido por Roman Polanski, O Bebê de Rosemary. O filme é sobre um livro do século XVII, que contém um segredo mágico para invocar o diabo curiosamente. O interior daquele palácio foi desenhado por Luigi Manini, o mesmo arquiteto que criou a Quinta da Regaleira, um verdadeiro palácio oculto. Com a sua exuberante vegetação e bela arquitetura, a Quinta da Regaleira faz com que os seus visitantes experimentem um pedaço do céu. Porém, ao descerem por suas vertiginosas torres invertidas e caminharem por seus túneis escuros, esses mesmos visitantes acabam vivenciando um pedaço do inferno. O homem por trás deste templo oculto é um excêntrico milionário chamado Antônio Augusto Carvalho Monteiro, que comprou a propriedade em leilão em 1892. Monteiro foi um empresário, colecionador, bibliófilo e entomologista luso-brasileiro. Ele também foi um maçom proeminente e se deu a missão de criar uma das propriedades mais maçônicas da história. Em meio ao ambiente exuberante e sobrenatural, a fonte da abundância apresenta uma fachada de mármore e é adornada com conchas de criaturas semelhantes e serpentes, e é encimado por dois obeliscos que representam Joaquim e Boaz, os dois pilares da maçonaria. Os visitantes podem encontrar uma coleção de esculturas representando deuses como Hermes, o fundador mitológico do hermetismo, base do ocultismo ocidental. Embora o exterior do palácio tenha uma qualidade celestial, algumas figuras lembram-nos sutilmente que também existem outras forças em jogo. O deus Pan olha com uma expressão bastante maliciosa no rosto. Pan era uma divindade proeminente na Grécia, muitas vezes representado por chifres e a parte interior do corpo de uma cabra. Pan é uma divindade fálica cujas características animalescas representam os impulsos carnais e procriadores dos homens. Uma escultura de Pan fazendo sexo com uma cabra na Vila dos Papiros em Herculano. Os visitantes mais atentos descobrirão que várias cabeças de cabra dominam o local. Considerando que este templo está repleto de simbolismo relacionado com os cavaleiros templários, estas cabeças de cabra não existem apenas para fins decorativos. Provavelmente são uma representação do bode de Mendes e Bafomé, o deus dos cavaleiros templários. Falando em iniciações, a característica mais impressionante da Quinta da Regaleira são os enormes poços de iniciação, onde as iniciações maçônicas aconteciam nos ambientes mais simbólicos. Embora se diga que a Quinta da Regaleira possui 2 poços, nenhum deles serviu para a captação de água. Em vez disso, eram infraestruturas massivas construídas exclusivamente para fins ritualísticos. Este poço contém 9 plataformas que se acredita serem uma referência aos 9 círculos do inferno em Dante, Divina Comédia. Por outro lado, também pode referir-se aos 9 céus que constituem o paraíso, dependendo do ponto de vista do visitante. No fundo do poço está uma estrela de 8 pontas, também conhecida como Estrela de Star. A Estrela de Star é frequentemente encontrada em lugares mágicos como Felicity, o Vaticano,
e a Biblioteca Central de Los Angeles. Os dois poços subterrâneos conectam-se a um intrincado sistema de cavernas e túneis. Tudo isso foi construído para emular rituais antigos, onde os iniciados eram simbolicamente levados das trevas para a luz, para experimentar simbolicamente a morte e o renascimento. A vista do fundo do poço da iniciação. O segundo poço, muitas vezes referido como poço imperfeito, parece muito mais áspero do que o principal. De acordo com visitantes anteriores, aventurar-se nessa coisa é uma experiência estranha e totalmente assustadora. O sistema de túneis conduz também a diversas zonas curiosas da propriedade. Uma caverna apresenta uma escultura de Leda e um hexagrama. Leda e o cisne é uma história da mitologia grega onde Zeus assume a forma de um cisne e seduz, estupra Leda, uma rainha espartana. Durante séculos, essa história inspirou inúmeras obras de arte onde o encontro sexual é frequentemente descrito como violento e forte. Embora outras interpretações da história sejam bastante inofensivas, elas estão impregnadas de erotismo. O hexagrama dá imediatamente a esta caverna um propósito mágico. É conhecido nos círculos ocultistas como o selo hermético de Salomão. Os três corpos do homem são simbolizados por um triângulo vertical, sua tríplice natureza espiritual por um triângulo invertido. Esses dois triângulos, quando unidos na forma de uma estrela de 6 pontas, eram chamados pelos judeus de a estrela de Davi, o sinete de Salomão, e são mais comumente conhecidos hoje como a estrela de Sião. Esses triângulos simbolizam o universo espiritual e material ligados entre si na constituição da criatura humana, que participa tanto da natureza quanto da divindade. A natureza animal do homem participa da terra, sua natureza divina dos céus, sua natureza humana do mediador. Resumindo, esta caverna apresenta um hexagrama que representa a união de forças opostas. A escultura de Leda também representa a união entre as energias masculina e feminina. Isso leva-nos a perguntar: qual era o propósito desta caverna? Os encontros sexuais ritualísticos, às vezes conhecido como magia sexual, ocorreram nesta caverna? A capela é composta por 3 níveis: subterrâneo, térreo e acima do solo, que pretende representar os 3 níveis do Axis Mundi, o submundo, a terra e o céu. No topo da capela encontra-se uma escultura em forma de torre que representa uma fornalha alquímica, também conhecida como Atanor. Dentro da capela, os visitantes podem encontrar uma intrincada mistura de imagens católicas e ocultistas. No centro do piso encontra-se uma cruz templária rodeada de pentagramas e rodas solares, dando à capela uma dimensão mágica. A peça central da capela é uma pintura de Jesus Cristo coroando a Virgem Maria. Esconde um significado esotérico. Cada uma das cores usadas por Maria representa um estágio da grande obra alquímica, também conhecida como Magno Opus. Seu manto azul escuro representa nigredo, escurecimento. Seu pano branco na cabeça representa albedo, embranquecimento. Sua capa dourada representa citrinitas, amarelecimento. E seu vestido vermelho representa rubedo, vermelhidão. A pintura, como um todo, representa Maria sendo coroada com transmutação espiritual após completar a grande obra alquímica. Uma escada leva à cripta subterrânea, onde as coisas ficam flagrantemente ocultas. Quem entra na cripta deve passar por um portão adornado com um pentagrama sugerindo a dimensão mágica do local. Você vê as linhas formando a cabeça de Baphomet com um pentagrama na testa? Dentro da cripta há um altar e um piso em padrão xadrez maçônico onde aconteciam os rituais. O mapa da propriedade mostra que existe um túnel que vai da cripta ao palácio. Só Deus sabe o que aconteceu naquele local enquanto Monteiro estava vivo. Embora o documentário inteiro pudesse ser produzido sobre a Quinta da Regaleira, também pode ser resumido numa palavra: oculto. Toda a propriedade foi feita sob medida por um milionário excêntrico que realizou ao máximo suas fantasias esotéricas sem nenhuma tentativa de comprometer ou esconder o verdadeiro propósito do lugar. Construída numa região já conhecida pela sua aura mística, a Quinta da Regaleira foi meticulosamente planejada para acolher rituais ocultos que se transformaram em experiências intensas e chocantes, onde os candidatos vivenciaram as dualidades entre a luz e as trevas, a vida e a morte, e o bem e o mal. Em suma,
A Quinta da Regaleira é a prova física de que o termo elite oculta não é uma lenda urbana vaga e não comprovada. É um fato histórico concreto.